E no dia que a gente deveria discutir avanços sobre as questões raciais, ou seja, o fim do nosso preconceito, vamos girando comigo, pessoal. A gente vai falar sobre o seguinte, viu? A gente vai falar, deveria falar também sobre o fim das diferenças salariais entre brancos e negros, mas não, a gente não vai fazer isso. A gente vai mostrar mais uma vez, infelizmente, um caso de violência contra negros. Não foi aqui na região, foi em Porto Alegre, mas é um caso que choca, que indigna, que revolta, que deixa a gente desesperançoso, desgostoso com a sociedade. Pelo menos eu, quando vejo uma notícia como essa, eu fico vendo como a nossa sociedade é doente e é uma sociedade preconceituosa. Esse é o destaque do portal de notícias sbtinterior.com, está entre as matérias mais lidas do dia e está aí na repercussão em todos os portais de notícias do país. Homem negro morre em Porto Alegre depois de ser espancado por seguranças. Esse espancamento foi na rede Carrefour. O supermercado Carrefour, uma das maiores redes de supermercados do Brasil e também com operações em outras partes do mundo. E essa é a notícia. 2 homens espancando brutalmente esse cliente que estava dentro da loja. A informação é do portal de notícias sbtinterior.com. Você pode ler a reportagem completa. E agora eu vou trazer as informações direto de Porto Alegre com o repórter do SBT-RS, Lucas Abate, que tem os detalhes. Um homem negro foi espancado até a morte dentro do estacionamento do hipermercado Carrefour aqui em Porto Alegre. Segundo a polícia, toda a confusão na noite de ontem começou ainda dentro do estabelecimento com uma funcionária. 2 seguranças retiraram a vítima do local e levaram para o estacionamento, onde foram gravadas essas imagens mostrando as agressões. Mesmo com várias testemunhas, os seguranças não se intimidaram e mataram a vítima espancada. Os 2 seguranças foram presos em flagrante e um deles, inclusive, é policial militar temporário. Obrigado, Lucas, pelas informações. A gente resolveu nem encher a tela com a imagem, porque realmente é uma imagem que é muito dolorosa de compartilhar. Por isso que a gente resolveu deixar aqui em segundo plano mesmo no telão, porque a gente tem respeito à dor da vítima, a dor da família da vítima e respeito a você que está em casa. Mas não tem como não discutir esse assunto. A viúva dessa vítima, de mais uma vítima aí da violência, ela conversou com a nossa equipe. A gente separou um trechinho do desabafo dela, da revolta dela. Rodou. Eu cheguei, já estava imobilizado lá embaixo, que eu fiquei pagando lá no caixa, e ele disse que ia descer. Os segurança foram atrás dele e pegaram e espancaram ele, eu vi nas filmagens. Aí ele gritou: Milena, me ajuda. E aí, quando eu cheguei, me empurraram. E mesmo depois desacordado, continuar ele sendo mobilizado. Depois de morto, continuamos sendo mobilizados. Imagina o desespero dessa família. Imagina, eu acordei com essa imagem, confesso que mais cedo ontem não vi o desenrolar dessa história e hoje cedo nos telejornais, no Primeiro Impacto, enfim, a gente acompanhou as informações sobre esse caso. A delegada que está apurando esse caso conversou também com a nossa equipe de reportagem do SBT-RS e falou o seguinte: a postura, a conduta dos 2 seguranças, um deles policial temporário da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a conduta deles pode sim ter provocado a morte. Vamos ouvir. Essas condutas agressivas reiteradas e o modo como foi custodiado vieram, sim, a causar-lhe o óbito, já que, segundo os peritos que lá estiveram, que supõem, obviamente, é necessário os laudos periciais serem emitidos e assinados e estudos serem feitos sobre as circunstâncias e causas da morte, mas supõem que ele possa ter sido, então, asfixiado, ou seja, não conseguido respirar adequadamente, vindo, então, talvez ali causar um infarto e, portanto, o óbito naquele momento. Eles tentaram reanimar a vítima ali no local, mas infelizmente ela acabou morrendo. A delegada ainda reforçou o seguinte, que existe a possibilidade de negligência por parte de outros funcionários aí da rede de supermercados. Inclusive tem um trecho da imagem que eu não te mostrei, mas a gravação mostra uma funcionária tentando coagir a pessoa que fazia as imagens com o celular. Vamos ouvir a delegada. Nós temos imagens que mostram que outras pessoas vinculadas ao supermercado se omitiram. E não só isso, impediram que pessoas buscassem dissipar aquela situação que presenciavam ali, sob o argumento de que este cliente havia agredido uma mulher no interior do supermercado.
fato que até o presente momento não se vem a confirmar. Estas outras pessoas vinculadas ao supermercado serão, sim, investigadas e poderão, no futuro, vir a ser responsabilizadas pelo homicídio, juntamente com os 2 que já estão segregados cautelarmente. Bom, vamos lá dar o retorno da rede Carrefour. Não sei nem se tenho o que falar, né? Mas vamos lá, que faz parte do nosso protocolo. Carrefour falou em nota que lamenta o ocorrido e que fará imediatamente o rompimento do contrato com a empresa terceirizada que presta o serviço de segurança, assim como vai demitir o gerente da loja que estava trabalhando no momento dessa agressão. A loja, segundo o Carrefour, permanecerá fechada em sinal de respeito. Aí é uma discussão que a gente vai ter ao longo de todos os próximos dias. É uma questão de política, de valores que a empresa vai ter que adotar. Não é a primeira vez que lojas da rede Carrefour se envolvem em polêmicas gravíssimas, e essa é uma polêmica envolvendo uma agressão de extrema violência e uma agressão que levou à morte de uma pessoa, independentemente do que aconteceu. O delegado falou que tem esse outro lado, que eles alegam uma possível agressão, uma suposta agressão. Até agora não tem confirmação, mas independentemente do motivo, nada justifica a brutalidade e a violência que foi empregada contra esse homem. A gente observa o seguinte, que essas pessoas aí que nós observamos estão ali na condição de segurança patrimonial, estão ali fazendo o monitoramento de quem chega e quem sai, se sentem machões, se sentem os donos da verdade, se sentem no poder ou no direito de agredir outras pessoas, o que é realmente lamentável e realmente muito, mas muito preocupante. Esse assunto está repercutindo, inclusive, entre vários políticos, né? Vamos mostrar alguns tweets que foram publicados aí nas últimas horas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, usou o Twitter para falar que todas as circunstâncias em que esse crime ocorreu estão sendo apuradas e os envolvidos foram detidos, né? Aí ele fala aos familiares e amigos da vítima, o João Freitas, toda a nossa solidariedade e a certeza de que a investigação será rigorosa para que haja consequência deste ato lamentável, foi o tweet do governador Eduardo Leite. Na sequência, a gente tem a repercussão com a Manuela Dávila, que é uma das 2 candidatas que disputam o segundo turno para a Prefeitura de Porto Alegre. O racismo que estrutura as relações de nossa sociedade precisa ser enfrentado de frente. As mulheres e homens brancos precisam assumir a sua responsabilidade na luta antirracista. Quantos Betos? Qual pessoa branca você viu ser vítima dessa violência? É o desabafo feito pela Manuela Dávila. O outro candidato que disputa a Prefeitura de Porto Alegre, o Sebastião Melo, falou o seguinte: acabo de saber da morte de um homem negro por seguranças do Carrefour na zona norte de Porto Alegre. Um absurdo. As cenas são chocantes, justamente no Dia Nacional de Luta contra o Racismo. Medidas rigorosas devem ser tomadas imediatamente. E a gente termina a repercussão entre os políticos com o governador de São Paulo, João Dória, que fala: causa repulsa e indignação o espancamento até a morte de um homem negro em Porto Alegre. No Dia da Consciência Negra, estas cenas de racismo demonstram o quanto precisamos evoluir para termos uma sociedade mais justa e igualitária. Foi o tweet aí do governador João Dória.